Olá, é uma alegria estar entrando na sua casa através da TV JET, o canal da palavra. Eu sou Yara Diniz e juntamente com meu esposo Ciro Eustáquio, nós somos líderes do Edificando Novo Lar e membros e pastores aqui na Igreja Batista Getsemane. E estamos aqui neste momento para refletir em torno de um tema tão importante, tão edificante, que é acerca do valor da mulher. O mês de março é um mês em que se fala muito a respeito do valor da mulher. As feministas, os movimentos em torno da mulher propagam muito a respeito do valor da mulher, mas nós queremos refletir a respeito daquilo que a palavra de Deus diz acerca da vida da mulher. Provérbios 31, verso 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de finas joias. Tem uma outra tradução que diz: o seu valor excede ao de rubis, que é uma pedra preciosa de tamanho valor. Então, à luz da palavra de Deus, o conceito do valor da mulher difere em muito desse conceito que é propagado pelo mundo, pela sociedade desse tempo, e especialmente através dos movimentos que começaram no final dos anos 50, durante os anos 60, que ganharam força aqui no nosso país. Então o valor da mulher à luz da palavra é muito diferente disso. E nós podemos pensar a respeito do valor da mulher partindo desse texto de Provérbios 31, 10, mas também fazendo uma tomada de todas as escrituras para compreendermos como Deus atribui valor a você, querida, e a mim. E você, homem que está nos assistindo, você pode refletir também em torno disso, que a esposa que está ao seu lado, a filha que Deus te deu, a mãe que você tem, a sogra, são mulheres extremamente valorosas e preciosas aos olhos de Deus. Como eu disse, fazendo assim uma retomada pelas Escrituras, lá no início, em Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira ou uma auxiliadora idônea. A palavra idônea, ela tem um significado muito lindo que diz que a mulher é dotada de capacidade para caminhar ao lado do homem, para estar ao lado do homem e trazer a completude do propósito de Deus para homem e mulher, para essa relação homem e mulher. Ao longo das Escrituras, no Velho Testamento, nós encontramos algumas nuancezinhas de uma cultura machista, a própria cultura hebraica, com outras culturas em que a mulher não tinha nenhum valor. Mas encontramos, quando caminhamos pelas Escrituras Sagradas, alguns textos que eu e Yara denomino de gritos de Deus a respeito do valor da mulher. Nós podemos começar pensando na mulher Débora, que foi juíza de Israel. Capítulo 4, capítulo 5 do livro de Juízes relata a história, a vida desta mulher que foi extremamente valorosa no contexto de toda uma nação. Débora julgava Israel. Pensem comigo, num tempo em que o valor da mulher estava centrado no fato dela poder gerar filhos e, se possível, filhos homens, garotos, porque gerar uma outra mulher não era muito interessante. Mas num tempo como este, Deus levanta uma mulher. Deus levanta Débora para julgar toda uma nação. E ali, como profetisa, ela era consultada pelas lideranças, pelo exército de Israel. Então isso prova o quê? Que Deus atribui à mulher a capacidade e o valor para ocupar cargos de destaques numa nação. Não há nada de errado em uma mulher ocupar um cargo de presidente, de governadora, enfim, seja na política, seja nas empresas. A mulher foi dotada de capacidade para ocupar esse espaço. O grande problema está no fato em que a mulher, por ocupar esse espaço, ser capaz de ocupar espaços na política ou no mercado do trabalho, ela tornou-se como que alguém numa posição, vamos chamar assim, de competidora do homem. E como a mulher se colocou como competidora do homem, ela deixou também o homem um pouco sem rumo, sem norte. E nós encontramos estudiosos desse tempo, antropólogos e sociólogos, dizendo que o homem desse tempo se tornou um homem fragilizado. Por quê? Porque a mulher assumiu uma posição em busca do valor,
em busca de um discurso, né, da posição do valor da mulher, ela assumiu uma posição que não é dela. Então isso trouxe uma confusão, gerou a chamada guerra dos sexos e às vezes com isso a família também se torna extremamente comprometida, porque o homem não assume a sua posição, porque a mulher de alguma maneira o deixou sem este espaço. Mas voltando a falar aqui sobre o valor da mulher, nós citamos Débora como juíza, podemos também pensar em Esther, uma jovem, Esther era muito jovem, que fora escolhida para ser rainha no lugar de Vasti, no reino persa. E Esther ali como rainha, no momento de crise em que todo o povo de Deus espalhado por aquelas províncias estava correndo risco de extermínio, Esther se manifesta como uma mulher valorosa, como uma mulher valente em Deus, como uma mulher sábia, como uma mulher de fé, quando ela diz, olha, eu vou entrar na presença do rei. E era proibido entrar na presença do rei sem ser chamada. Ela precisaria ter o aval do rei, ela precisaria ser chamada. Mas diante de tamanho perigo, de tamanha ameaça contra todo o seu povo, Esther se posiciona e diz, eu vou entrar na presença do rei, vou fazer jejum durante 3 dias, juntamente com as minhas servas, diz para todos os judeus entrarem em jejum, e eu assim farei, entrando na presença do rei. Se eu morrer, morri. Isso nos fala de quê, preciosa, que está nos assistindo? Isso nos fala de uma mulher que conhece o seu valor e conhece as armas das quais ela pode lançar mão em favor da sua família, em favor da sua igreja, em favor até mesmo de toda uma nação. Então, nós não precisamos levantar uma bandeira dizendo, olhem para nós, olhem para o nosso valor, porque Deus, o soberano, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que controla todo o universo, sustenta o universo pelo poder da sua palavra, esse Deus maravilhoso chamou a você e chamou a mim para um propósito específico, como ele chamou Débora, como ele chamou Esther. E então nós chegamos no capítulo 31, já referido aqui, quando Deus diz através do rei Lemuel que o nosso valor excede ao de finas joias. Eu não sei como você está vivendo na sua posição de mulher, como alguém que se relaciona com Deus, uma serva do Senhor, ou quem sabe ainda não. Eu não sei como você se relaciona na sua função ou no seu papel de esposa, de mãe, como está a sua relação com o marido, com os filhos. Você é daquele tipo que vive dizendo, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, aonde está o meu valor, meu marido não se importa comigo, os meus filhos nunca valorizam o que eu faço. Olha, estou aqui para dizer a você que o soberano, o Criador dos céus e da terra, ama você e atribui a você um valor imensurável. Se ele levantou Débora, se ele levantou Esther, podemos pensar também em Abigail, podemos pensar em Ana. São tantas mulheres que Deus destaca na Bíblia. Ele pode levantar você e a mim. Mas eu gostaria ainda, fazendo toda essa trajetória da mulher no contexto bíblico, chegar ao Novo Testamento, quando Jesus trabalha de uma maneira muito linda na vida de algumas mulheres. Nós poderíamos aqui destacar algumas. A mulher adúltera, registrada no capítulo 4 do Evangelho de João, ou melhor dizendo, no capítulo 8 do Evangelho de João. É muito lindo a gente pensar que ali estava uma mulher acusada, e os fariseus, os escribas, estavam colocando Jesus à prova com uma pergunta que dizia o seguinte: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que a mulher apanhada em adultério deverá ser apedrejada até a morte. Uma mulher sendo acusada, uma mulher sendo exposta, uma mulher sendo envergonhada. Mas vale pensar que a lei de Moisés atribuía tal penalidade não só à mulher, mas também ao homem, porque a lei de Moisés diz que o homem e a mulher. Ali, quem estava colocando Jesus à prova, os fariseus, todos os judeus que ali estavam, citaram a lei pela metade, dizendo que a mulher apanhada em adultério.
Bom, fica claro quando Jesus diz assim, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram saindo, porque eu imagino que na consciência de cada um veio a dificuldade, o pecado de cada um, e Jesus sabia disto. Então todos se ausentaram e Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? E eu quero perguntar para você, mulher que está nos assistindo agora, aonde estão os teus acusadores? E aquela mulher, eu imagino que com o coração trêmulo, com o corpo trêmulo, diz, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus pergunta, ninguém te condenou? Ela diz, não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus diz, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Com esta palavra, Jesus estava colocando aquela mulher em liberdade, tornando-a livre do seu pecado, tornando-a livre da sua vida de pecado, de acusação, de sofrimento. Com essa palavra, Jesus estava resgatando a igualdade de leis e direitos para homem e para mulher, porque pecado é pecado tanto para o homem quanto para a mulher. E eu pergunto aonde estava o homem adúltero naquela situação, possivelmente no meio da multidão ou então escondido, porque sua mulher fora exposta. Mas Jesus, que é o homem perfeito, o Filho de Deus, aquele que se deu na cruz do Calvário para salvar a sua vida e a minha vida, com aquela postura, com aquela atitude, ele resgata a igualdade de valor para homem e para mulher, a igualdade da aplicação da lei para homem e para mulher. Mas eu gostaria ainda de trabalhar com outras mulheres citadas aqui nos evangelhos. Me vem à memória Maria, que ungiu a Jesus, e você pode conferir o texto em Mateus capítulo 26. Relata que Maria pegou o que ela tinha de mais precioso, que era um perfume caríssimo, num vaso de alabastro, e ela quebra aquele vaso, ela unge Jesus, ela perfuma Jesus, preparando-o para o sepultamento, e aquela mulher fora duramente censurada pelos homens, especialmente o colégio apostólico, que ali estava com Jesus. E disseram para ela, por que de tamanho desperdício? Por que não vender? Por que você não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres, ajudou aos pobres? No Evangelho de João diz que foi Judas que fez essa intervenção. Aí Jesus disse, por que molestais esta mulher? Ela praticou para comigo boa ação. E isto que ela fez será contado aonde for pregado o meu Evangelho. Olha que coisa gloriosa, querida. Preste atenção nisto. Os homens estavam censurando a mulher. Os homens estavam criticando a mulher. Os homens desvalorizaram a atitude de Maria. E eu quero dizer a você que este texto nos ensina algo. Nos ensina que quando nós fazemos algo, por mais simples que seja, ainda que desperte a crítica de outros, se nós o fizermos com a motivação correta, se o nosso coração estiver ligado ao coração de Deus e fizermos aquilo para glorificar, para adorar ao Senhor, o Senhor receberá como uma oferta de adoração. E foi isso que aconteceu. Jesus conhecia o coração de Maria e ali Jesus estava valorizando a atitude simples de uma mulher. Eu não sei você, mas às vezes eu ouvi durante a minha infância a minha mãe dizendo e outras mulheres dizendo que serviço de mulher é uma coisa tão tola, tão boba, que a gente faz todo dia e todo dia está por fazer. Você também pensa assim? Que no seu dia a dia em família, na sua casa, quando você cuida dos seus filhos, quando você cuida do seu esposo, cuida da sua casa, nas suas atividades domésticas, quem sabe lá, passando roupas, quem sabe limpando. Você é do tipo que fica resmungando o tempo todo, murmurando o tempo todo, dizendo que coisa chata é esse trabalho da mulher no lar, ainda que você seja uma profissional liberal, você tem uma casa e você responde pelo bom andamento da sua casa. Você é desse tipo que fica o tempo todo murmurando? Quero desafiar você
a começar a fazer essas coisas, ainda que tão simples, quem sabe não valorizadas por aquelas pessoas que estão à sua volta, passe a fazer isso como uma oferta de adoração ao Senhor Jesus. Você será honrada, porque Ele atribui valor às suas ações, por mais simples que estas pareçam. Esta mesma Maria aparece num outro momento nas Escrituras, quando ela está aos pés de Jesus, aprendendo acerca do reino de Deus. A sua irmã Marta, tão envolvida nas atividades do lar, recrimina a Maria, sua irmã, dizendo: mestre, mande essa minha irmã, vamos trazer isso para uma linguagem bem atual. Manda essa tranquila, essa folgada da minha irmã vir me ajudar. Eu estou aqui fazendo comida, preparando refeição para tanta gente, estou sozinha e ela está aí assentada, aprendendo junto com os homens. Isso não é permitido na lei judaica, a mulher misturada com os homens aprendendo. Maria está fora do contexto, Maria está fora da proposta da lei judaica. Homem e mulher não se misturam para aprender. Ah, Jesus responde de uma maneira tão linda: oh, Marta, Marta, você anda tão atribulada, tão agitada. Por que de pensar em fazer um cardápio tão complexo? Por que não pensar numa comida mais simples e vir também aproveitar a melhor parte? Jesus diz assim: Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Aprender acerca do reino de Deus, ter relacionamento de intimidade com Jesus, aprender acerca da vida com Jesus. Esta é a melhor parte. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus também ali rompe com um paradigma, quebra um preconceito em que homem e mulher não podiam se misturar para aprender. Jesus está dizendo: eu invisto no potencial de uma mulher. Querida que está nos assistindo, Deus deseja investir no seu potencial. Como serva dele, no contexto ministerial, como profissional onde você está, talvez você reclame da sua profissão todos os dias. Você sai da cama: ai, mais um dia de trabalho, tem que enfrentar mais um dia. Ai, estou cansada, que canseira, que isso, aquilo. Olha, saia de casa, vá para o seu trabalho com a firme convicção de que Deus deseja usar você e que Ele atribui a você um valor extraordinário. Trabalhe, aprenda com o Senhor, sirva ao Senhor, dedique tempo ao Senhor, medite na palavra do Senhor. Olha, faça da Bíblia, a palavra de Deus, a sua bússola, o seu direcionamento, aquilo que você deve ter como direção para a sua vida todos os dias. Pare de reclamar, pare de resmungar porque você tem um trabalho, você tem que sair, você precisa ir à luta, você precisa ajudar no orçamento doméstico. Deus atribuiu a você capacidade, atribuiu a você valor. Jesus deseja se encontrar com você para repartir ao seu coração tesouros incontáveis contidos na sua palavra. Mas eu quero me deter um pouquinho mais uma outra mulher registrada aqui no Evangelho de João, agora sim, capítulo 4, quando Jesus fala a respeito da mulher samaritana. Registra o texto o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer de Jesus, ou melhor dizendo, dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Bom, Jesus estava em viagem, saindo da Judéia para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chama sua atenção para este verso, que é o verso 4 do capítulo 4 de João. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha que coisa extraordinária. Jesus tinha outros caminhos alternativos. Eu poderia passar por outro caminho, mas era-lhe necessário. Dá-nos a entender que Jesus escolheu passar pelo caminho de Samaria. Sabe por quê? Porque no caminho de Samaria
junto à fonte de Jacó, sempre vinha uma mulher num horário mais estranho possível para se buscar água na fonte, que era quase meio-dia. Ninguém busca água na fonte quando o sol está escaldante. Se busca água na fonte logo cedo, logo pela manhã. Mas aquela mulher chegava até a fonte naquele horário, possivelmente para não encontrar-se com ninguém, possivelmente para fugir de outras pessoas. Era uma mulher recriminada, era uma mulher considerada como escória da sociedade. Mas naquele dia, junto à fonte, estava um homem, o homem perfeito, Jesus Cristo, um judeu. E Jesus então começa uma conversa com aquela mulher. E isto, para mim, esse texto é um dos mais extraordinários para nos falar a respeito do valor da mulher à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus. Jesus então aborda aquela mulher tocando no ponto central da vida, das emoções daquela mulher. Ele lhe pediu água. Água era tudo o que aquela mulher desejava, mas não a água que ela buscava todos os dias na fonte. Ela tinha uma sede tão grande na sua alma, uma sede de ser amada, uma sede de ser reconhecida, uma sede de ser valorizada. Isso não acontecia. Ela já tinha vivido com 5 homens e o homem com quem ela vivia também não era seu marido. E então eles começam a conversar em torno deste assunto. E de um modo tão lindo, eles entram a conversa, melhor dizendo, toma um rumo tão extraordinário quando eles começam a falar sobre adoração. Havia uma sede no coração daquela mulher também, que era a sede de adorar o Messias, de adorar ao Senhor. E quando eles entram nessa conversa, onde adorar o Messias, Jesus disse, olha, chegará um tempo, esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quero dizer a você que agora, nesse momento, quando você está aí nos assistindo, você pode adorar ao Senhor, você pode tributar a Ele louvor, honra, glória, gratidão, exaltação, porque você não precisa hoje mais de um templo. Jesus estava dizendo, chegará um momento em que não precisaremos de 4 paredes, nós podemos adorar ao Senhor onde quer que estejamos, no ônibus, em casa, no carro, vindo à casa do Senhor, que é de extrema importância. Então Jesus viu a sede de adoração que havia no coração daquela mulher. Jesus recebe a adoração de uma mulher. Isso fala do valor atribuído a nós. A conversa continua e Jesus diz à mulher. Aliás, antes disso, ela se assusta dizendo, como sendo tu judeu, pede a minha água? Eu que sou uma mulher samaritana. Por quê? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. Samaritanos eram considerados como que escória da sociedade. Os judeus tinham os samaritanos como uma mistura de gente, de pessoas, de judeus com gentios, e então os samaritanos não eram valorizados. Agora pensem comigo, aquela mulher, além de ser samaritana, tinha uma vida moral comprometida e estava ali diante do Filho de Deus, num dos diálogos mais lindos. Quando ela se assusta, por ele ser judeu, ela diz para ele, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu me pedirias água e eu te daria da água da vida. E durante toda a conversa, aquela mulher descobre que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus. Porque quando ela abordou a respeito da vinda do Messias, eu imagino que naquele momento Jesus olhou bem profundamente nos olhos daquela mulher e disse, mulher, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Veja só, um judeu que ocupava uma posição de destaque não podia falar com uma mulher em público. E Jesus ocupava uma posição de destaque, ele é o Filho de Deus, e ali, para o povo, ele era reconhecido como mestre, ele era chamado de mestre, de rabi, mas está ali Jesus com aquela mulher, conversando com ela em praça pública, se revelando a ela de um modo tão explícito, como nós não encontramos ele fazendo nem mesmo com os discípulos, mas ele faz a esta mulher. Mulher, eu sou Cristo, eu que falo contigo. Quero dizer a você, querida, que está nos assistindo, que Jesus fala com você agora e Ele deseja se revelar a você.
e que Jesus está rompendo com todos os preconceitos. Não sei qual é o seu passado, não sei o que você viveu, não sei da sua história, mas quero dizer a você algo. Quero dizer que o Senhor apaga o seu passado, que o Senhor atribui a você o valor devido, que Ele rompe com as amarras da sua vida. Quero dizer a você que Ele sacia a sua sede, essa sede de ser amada, essa sede de ser valorizada, essa sede de ser reconhecida como alguém, como uma pessoa, como um ser individual, singular. Jesus Cristo pode, com certeza, preencher, porque Ele é o Filho de Deus. Ele ama você, assim como Ele ama a mim. Ele pode todas as coisas. Ele cuida de você. E aquela mulher, diz o texto ainda em João capítulo 4, que depois dessa revelação ela abandona o cântaro. O cântaro é símbolo da sede daquela mulher. O cântaro fala do passado daquela mulher, mas ela o abandona, ela esquece aquele cântaro e entra na cidade e anuncia que encontrara o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Jesus ali fica durante 2 dias e muitos samaritanos se convertem, porque aquela mulher ousou enfrentar agora aqueles de quem ela fugia e anunciar que havia encontrado Jesus, o Messias. Aquela foi a primeira mulher missionária ou evangelista que Jesus levantou. Quem sabe esse é o seu chamado. É uma mulher chamada, você é uma mulher chamada como uma evangelista, uma pregadora da palavra, e você está tão encolhida, tão dentro de si mesma, tão voltada só para si mesma e não tem exercido o seu chamado. Quero desafiar você neste momento a se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser nas tuas mãos um instrumento. Eis-me aqui. Eu sei que tu és poderoso para limpar o meu passado, para apagar o meu passado, para me perdoar e usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Você pode orar comigo neste momento? Pode? Então vamos orar. Aí aonde você está, assentada, ajoelhada, em pé, do jeito que você quiser, na liberdade do Senhor, ore comigo dizendo assim: Senhor Deus, louve e bendigo o teu nome porque tu és santo. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu formaste todas as coisas. Tu és um Deus tão lindo, tão extraordinário, mas ainda assim tu escolheste fazer morada em mim. Tu habitas no meu coração, ou então tu podes habitar no meu coração a partir desse momento. Ó Deus, entra no meu coração para fazer mudanças, para fazer diferença. Apaga o meu passado, limpa o meu passado, faz de mim uma mulher segundo o teu coração, consciente do valor que o Senhor atribui a mim. Obrigada, Deus, por Jesus. Obrigada porque a cruz revela o teu amor para comigo. Obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor me guarda, guarda minha casa, guarda minha família, meus pais, filhos, marido, toda a minha casa. Obrigada porque o Senhor pode me usar para alcançar toda a minha família. O Senhor pode me usar para alcançar a minha vizinhança, como o Senhor usou aquela mulher samaritana. Faça isto, Pai, na minha vida, e eu tributarei a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, porque só Tu és Deus. Em nome de Jesus, eu oro. Se você orou comigo, agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar que você é e será, se você ainda não tomou consciência disso, uma mulher cheia da vida do Senhor, uma mulher cheia do poder de Deus, uma mulher restaurada como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional, como sogra, como filha. Seja você cheia da vida do Senhor, seja você uma mulher saudável, seja você uma mulher forte em Deus. Libere e profetizo sobre a sua vida, que você seja esta mulher consciente do valor que Deus atribui a você. Em nome de Jesus, receba esta bênção no seu coração.